Olá, amigas e amigos que nos acompanham no nosso canal no YouTube, Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês, poder compartilhar informações a respeito da psicanálise, né? Eu que sou responsável por falar sobre psicanálise no nosso canal, e o colega e amigo Sérgio Paulo Feitosa, que fala sobre mitologia. Né? Meu nome é Edson Flávio Barbosa e Silva, psicanalista, e o Sérgio Paulo Feitosa, que é psicólogo, mestre em ciência da religião. Bom, hoje eu quero falar sobre vocês um pouco da temática nossa da relação psicanálise e mitologia, que é sobre a questão das tragédias. Né? Mas pensar a tragédia não apenas no sentido em que a mitologia nos oferece, que a literatura nos oferece, mas pensar um pouco a tragédia no contexto das nossas realidades, né? Da nossa vida fática, enfim, dos nossos processos, né? Da nossa sociedade. E dizer isso muito particularmente numa semana de dores e lutos que nós estamos vivendo aqui no Recife, né, no estado de Pernambuco, pelos acontecimentos, né, que se deram e que vocês estão acompanhando, ora porque são daqui do Recife, do Grande Recife, do estado de Pernambuco, ora porque acompanham os acontecimentos pelo noticiário, né, nas emissoras da mídia mainstream e também das redes sociais. Né? Então, é de fato um acontecimento que nós precisamos refletir sobre ele, pensar sobre ele, pensar um pouco do ponto de vista da existência humana e de uma coisa fundamental da existência humana, a relação, a construção do modo de existir do humano, da espécie humana, ela é inexoravelmente na relação com o outro, para o outro. Nós não somos seres que se voltam apenas por si mesmo, mas estamos vinculados absolutamente com o outro por uma razão fundamental. Quer dizer, o ser humano é um ser insuficiente, né? É um ser marcado pela incompletude. Então, ele não é capaz de se autogerir completamente, de produzir tudo aquilo que ele necessita, né? Então, nós precisamos sempre do outro, a nossa relação sempre com o outro. E mesmo assim, nada nos completa, nada nos preenche absolutamente, né? De modo que essa é a condição humana. Bom, mas antes de poder refletir um pouco sobre isso, gostaríamos de pedir a vocês que, vendo os nossos vídeos, gostando dos nossos vídeos, dá um cliquezinho lá, né, que gostou, né, dá um likezinho nos nossos vídeos, né, porque isso nos ajuda na divulgação do nosso vídeo. A mesma coisa é se inscrevendo no canal. Nós estamos crescendo, nós não éramos pessoas conhecidas na mídia, não eram pessoas que frequentavam o espaço midiático, né, pessoas públicas, tinham os nossos trabalhos mais reservados, que portanto estamos com alguns meses apenas com esse canal, mas com uma mensagem de muitos anos de estudo, pesquisa, trabalho, de clínica, enfim, né, do que estamos desenvolvendo com os temas que abordamos. De modo que, buscando ao máximo prestar uma informação de qualidade para vocês, uma informação que fale dos temas específicos que cada um está tratando, seja com a mitologia ou com a psicanálise, mas, sobretudo, refletindo isso na nossa história cotidiana, no nosso mundo fático, na nossa existência, nas relações sociais que travamos, né? Então, se vocês dão um like nos nossos vídeos, se gostaram, evidentemente, se vocês se inscrevem no nosso canal, vocês nos ajudam a que o canal se expanda e que mais pessoas possam ter acesso a ele, porque o YouTube vai identificando interesse social no programa. E nosso canal está crescendo, inclusive com avaliações muito positivas. É bom registrar isso, né? Porque as avaliações que o YouTube tem colocado a respeito de pessoas que veem demonstram que as pessoas têm gostado do produto
que nós estamos trazendo das reflexões, das discussões, e tem também colaborado, né? Nós temos construído alguns vídeos a partir de questões que têm surgido para nós, seja na abordagem direta dos comentários que se vêem no próprio canal, seja em conversas, em contato de pessoas que pelas nossas redes sociais, que nos conhecem ou que tem contato conosco, nos envia questões, tá? Então a gente pede aí que vocês possam dar essa força, né? E que vocês têm dado e poder divulgar, colocar, postar nas redes sociais de vocês, porque ajuda a ampliar, tá bom? E também, se for possível, acione o sininho das notificações, porque acionando o sininho das notificações, o YouTube informa toda vez que houver vídeos novos. E reitero que toda semana temos vídeos novos, seja no início da semana, geralmente na segunda-feira, nas quintas-feiras, né? E agora a gente também está trazendo colaboradores para os nossos programas, né? Para o nosso canal. Essa semana a Sérgio trouxe uma colaboradora que fez um trabalho muito interessante, né? Vocês vão ver lá no vídeo de Sérgio, né? Então a gente tem trazido também colaboradores, brevemente também eu vou trazer colaboradores que vão poder também conversar conosco, refletir algumas questões na temática, no meu caso, na temática da psicanálise. Bom, mas retomando a questão do nosso tema, né? A tragédia, né? Dizer que a tragédia é humana, não é? O que vimos, por exemplo, na mitologia, né, nas mitologias, mas particularmente na mitologia grega, aquela que a gente tem tratado mais especificamente aqui, né, o que boa parte das narrativas, né, elas se referem às tragédias, né, com Homero, né, a Ilíada, né, e com outros autores que nos narram. Mas a construção da literatura humana, com William Shakespeare, com outros autores, traz um universo daquilo que nós designamos a tragédia, na construção do pensamento literário, mas que reflete, né, sobre os acontecimentos da vida, né, sobre aquilo que ocorre no nosso mundo. É uma maneira de você traduzir, refletir, observar as nossas relações, os nossos comportamentos, a maneira como a gente traça o mundo. Então, se a tragédia ela tem essa dimensão na literatura, tem uma especificação na literatura, na narrativa literária, mas ela tem um valor ainda mais, ela funciona porque ela diz de acontecimentos da vida, né? E o mundo nosso está repleto de tragédias e de acontecimentos, né? Então, se nas tragédias gregas ou em outras tragédias, nós tínhamos nas tragédias shakespearianas, por exemplo, né, nós tínhamos a figura do herói. Quem era o herói? O herói é aquele sujeito que enfrentava o real na perspectiva de dominar o real, não é? O herói é aquele que rompe essas barreiras, muitas vezes com acontecimentos que são extraordinários para um humano comum, não é? Mas então aí a gente tem a figura de Aquiles, de Ajax, a figura de Menelau, Agamenon, na Guerra de Troia, por exemplo, mas figuras como Hamlet, né? Que se depara também com os seus fantasmas, com o real, né? E busca fazer enfrentamentos ao real. Então, uma característica muito especialmente da mitologia grega era da figura do herói como uma tentativa de enfrentar os deuses e dominar o real. É um domínio para o real. Né? O domínio para o real é uma busca humana. Né? A ciência, por exemplo, faz muito isso. Né? Busca um certo domínio sobre o real, um saber que se possa se sobrepor ao real. Mas o real, o que é o real? Como a psicanálise descreve o real? O real é aquilo que é o inominável, o impossível. É aquilo que nós não conseguimos com a palavra e com nossas ações dominar completamente. Né? Mas o desejo humano passa por isso aí. Né? Então, o herói grego, especialmente, esse herói traçado por Homero, Hesíodo e outros mais, né? Ele tem essa coisa do domínio. Era lá o Aquiles, especialmente, o grande herói da Guerra de Troia, Heitor, né? Seu grande rival, né? O príncipe troiano, Heracles, né? Considerado o grande, maior herói grego, né?
da mitologia, né? O Heracles, que na construção da mitologia romana é o Hércules, né? Muito conhecido muitas vezes mais por Hércules, que é a denominação da mitologia romana, do que propriamente na sua nominação grega, que é o Heracles, né? Bom, então são figuras aí que faziam ações extraordinárias, capazes de fazer coisas que seriam, digamos, suplantadas por qualquer ação que os seres humanos normais, digamos, temos que fazer. Mas hoje eu quero falar nesse ponto, né, nesse preâmbulo, para narrar as nossas tragédias cotidianas, né? Como essa, por exemplo, dos acontecimentos aqui do Recife, Grande Recife, com essas chuvas fortes que se deram aqui, né? E que provocou tantas mortes, né? Tantas perdas humanas, tantas perdas materiais, pessoas que perderam suas casas, seus móveis, enfim, que viram suas vidas assim se diluírem, não é? Essas pessoas que enfrentam essas realidades são aquilo que nós poderíamos chamar de heróis anônimos, né? Porque eles enfrentam situações que não são situações necessariamente imprevistas, mas situações previstas, porque há aquilo que nós chamamos de as tragédias anunciadas. A tragédia que ocorre com esses fenômenos naturais, porque lembremos uma coisa, as chuvas, mesmo as chuvas fortes, elas são fenômenos da natureza, eles acontecem, e que têm se alterado algumas vezes no regime em razão de uma ação humana também, que é a maneira como nós, a partir das lógicas econômicas que nós temos, as lógicas de desenvolvimento econômico que nós temos, estamos, por exemplo, trazendo inúmeros danos para a natureza, inúmeros danos para o meio ambiente, cuja consequência é de agravamento das situações climáticas, né? O aquecimento global, quer dizer, esses processos que também eram fenômenos da natureza, processos, fenômenos do Sol, enfim, da luminosidade solar, do movimento solar e outros mais, eles agora foram agregados com o nosso modelo de desenvolvimento, com a nossa forma de funcionar, de exploração da natureza, não é? Eles foram agregados com a ação humana. E, portanto, é aí que ele ganha a dimensão da tragédia. Ele ganha a dimensão da tragédia não é pelo fenômeno natural em si, que ele ocorre, faz parte de ciclos, de processos de funcionamento, né? Chuvas, por exemplo, que podem ter regimes diferenciados, situações, aquecimentos no oceano, como o fenômeno da Laninha, que incide muito sobre a nossa construção pluviométrica, construção climática na região que nós vivemos, enfim, em outras partes, né? Daqui do Atlântico, na área que nós vivemos, né? Habitamos nesse mundo, mas a ação humana ela vai produzir algo, né, também de ordem destrutiva, porque nós vivemos, a nossa vivência, a nossa existência é nessa relação, né, quase uma confrontação, se não uma confrontação entre as pulsões de vida e as pulsões de morte. E nós também talvez estejamos vivendo agora um regime onde as pulsões de morte, né, e essa tentativa de buscar o real diretamente, de lidar com o objeto real, né, escavando o planeta, fazendo inserções sobre a natureza, que não tem uma medida, que não tem uma mediação, que não opera aí como, digamos, um elemento simbólico que possa produzir alguns níveis de interdições e limites para as coisas, vão ainda mais agregando no sentido de provocar grandes catástrofes, grandes desastres. E quando dizemos tragédias anunciadas, é porque nós sabemos que na forma como nós organizamos as nossas cidades, os investimentos em infraestruturas, investimentos sociais, que protege alguns, que são os incluídos, desprotege aqueles que são os excluídos, porque nossa realidade social é uma grande indústria, uma grande produção de exclusão na nossa economia, no nosso funcionamento da economia, não é? É uma grande produção de exclusão. Essas populações que não podem habitar, digamos, as partes mais seguras da cidade, até porque as partes mais seguras da cidade, é preciso ser dito, em boa parte está tomada por aqueles que têm uma posse maior, financeira, econômica, para poder residir nesses lugares mais protegidos,
mas também porque uma boa parte desses terrenos estão sob os interesses da especulação imobiliária, da especulação financeira. Porque se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é um país signatário, observa que a moradia é um direito humano e, portanto, ele tem que estar privilegiado, ele tem que ser prevalente, na realidade da nossa economia, do nosso funcionamento social, isso ocupa uma função subalterna em relação aos interesses financeiros, os interesses especulativos, interesses imobiliários. E a consequência é que os mais pobres, aqueles que estão numa condição financeira menor, seja porque ganham pouco, seja porque são desempregados, e nós estamos ali vivendo um período de uma massa de desempregados muito grande na sociedade brasileira, eles são empurrados pelas periferias da cidade, né? E aqui no Recife, no Grande Recife, não é diferente. Quem conhece o Recife, quem é daqui, né? Mas os que não conhecem, possam talvez entender que a nossa topografia ela tem algumas características peculiares. O Recife ela tem uma extremidade litoral, né? E Recife é uma cidade baixa, ela é a 2 metros abaixo do nível do mar, uma cidade muito baixa, uma cidade que corre muitos riscos se há, digamos assim, um aumento da temperatura do atmosfera, um aumento da temperatura dos oceanos, que eleva os oceanos. Recife seria uma cidade que em boa parte seria encoberta. Essa questão já foi anunciada, prognosticada em estudos a respeito de um possível aquecimento solar, que é uma coisa que já não é uma hipótese, mas é algo que está acontecendo, e com a elevação dos oceanos. Recife é uma cidade que vai se ressentir bastante, né? Os regimes de chuva também abalam. Então, Recife tem essa parte, né, de ser uma cidade baixa, de ser uma cidade litorânea, e na outra extremidade da cidade estão as barreiras, os morros, né? E as pessoas vão sendo empurradas para lá. No meio da cidade, boa parte, Recife é recortada por rios, são 6 rios, né? E mais córregos, lagoas, e que vão entrecortando a cidade. Mangues, é uma cidade manguezal. Recife tem, por exemplo, o maior manguezal urbano do Brasil, né? Que fica situado aqui na zona sul do Recife, na zona da Bacia do Pina, né? Tem um grande manguezal ali que percorre boa parte da cidade, né? Enfim, o fato é que de um lado você tem o oceano, do outro lado, do outro extremo, você tem as barreiras, os morros, né, que não tem obras assim como deveria ter no sentido de manutenção da coisa de drenagem, macro e micro drenagem, de saneamento, de coleta adequada do lixo, que pudesse consequentemente, através da ação do poder público, né, pudesse consequentemente fazer com que houvesse prevenções, porque essas regiões são muito habitadas. O Recife é uma cidade que tem um dos menores perímetros urbanos do Brasil, no entanto é uma cidade densamente povoada, e o Grande Recife é formado por conurbação, ou seja, uma região muito povoada mesmo. Nós temos hoje em torno de 4 milhões na região metropolitana e Recife em torno de 1 milhão e 600 mil habitantes. Essas estimativas que a gente ainda não fez o censo de 2020, né, que já deveríamos ter feito, mas teve problema da pandemia e houve também algumas falta de iniciativas do governo federal, né? Mas as estimativas que Recife tem hoje em torno de 1 milhão e 600 mil habitantes, o Grande Recife é algo em torno de 4 milhões de habitantes, uma região conurbada, ou seja, um núcleo urbano que emenda. As cidades são 15 cidades da região metropolitana, particularmente 14 que estão dentro de um núcleo urbano quase que único, e uma mais afastada que se agregou recentemente à região metropolitana, que é Goiânia, que é uma cidade da Mata Norte. Ela fica um pouco mais afastada, não é? Mas as 14 outras cidades que formavam já há muito tempo o núcleo da região metropolitana são regiões assim, que têm um núcleo urbano unificado, daí a conurbação, em boa parte dela, não é? Então forma uma cidade muito grande, dividida em 14 cidades, não é? É uma grande cidade dividida em 14, não é? Que é o chamado Grande Recife, né? Bom, então, com características algumas parecidas. Então, as periferias, elas são para onde ocorrem essas populações desprotegidas, né, excluídas. E não se justifica num país como o Brasil, que tem riquezas, que tem recursos, que tem capacidades, né, que foi recentemente a 6ª maior economia do mundo e seria a 5ª, não houvesse o que houve no Brasil, um golpe de Estado em 2016,
né, que atrasou esse país, trouxe retrocesso, um retrocesso econômico, social, mas um retrocesso mental, político, subjetivo nos nossos governantes e também em boa parte do nosso povo. Um sofrimento, um sintoma, e as consequências estão aí. Quer dizer, as populações desassistidas, populações na periferia, e quando vem as chuvas, que elas acontecem, são fenômenos da natureza, dentro das alterações de regime, dentro das situações climáticas que nós temos hoje, que se chama muita atenção, acontece isso. Então, não são situações necessariamente imprevistas, mas são situações muitas vezes previstas porque ocorrem. Né? Esse ano teve uma densidade pluviométrica muito alta, não é? Mas todo ano ocorre chuvas fortes no Recife, na região metropolitana. É uma região úmida, né? Com muitas chuvas. E dessa vez a tragédia já vitimou mais de 120 pessoas. Então a gente pede a solidariedade de vocês, a ajuda, estamos todo mundo procurando se mobilizar para poder ajudar, a compreensão, mas sobretudo a gente pede a reflexão, né? A reflexão para que tipo de cidades, que tipo de existência nós estamos tendo, né? Nós estamos construindo tragédias previsíveis, né? E não adianta dizer que foi apenas o aumento, houve uma chuva típica, porque esses fenômenos podem ocorrer e com os processos climáticos que estamos vivendo, eles deverão ocorrer com muito mais frequência. Isso tem sido alertado diariamente por todos nós. Portanto, né, nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos nos sensibilizar e nós precisamos fazer essa reflexão, inclusive no momento de escolher os nossos governantes, para que a gente possa escolher governantes que tenham realmente compromisso com as questões da sociedade no seu conjunto, e particularmente com os mais pobres, com os mais excluídos, com os excluídos propriamente dito, com os desprotegidos, porque são essas pessoas que morrem, que perdem suas casas, que perdem suas famílias, que perdem as suas vidas, morrendo ou não, porque alguém que perde ente querido perde parte importante da sua vida, perde muitas vezes o prazer de viver, como a gente tem visto relatos de mãe, de pai, de filhos, dizer, né, que perdeu o gosto pela vida, porque perderam entes queridos, porque perderam aquele pequeno patrimônio que construíram a vida inteira com trabalho, com tanto sacrifício. Essa é a reflexão que eu peço para vocês, para nós discutirmos a questão, a dimensão humana da tragédia. Repetindo, as chuvas são fenômenos naturais, eles ocorrem, alterado muito pela nossa forma de funcionar, a nossa forma de existir, não é? O que isso tem sido registrado. Mas a tragédia não, a tragédia é humana. Um abraço e aqui a nossa solidariedade às pessoas que estão sofrendo nesse momento. Um abraço.